Eu tô assistindo a novela 10 Mandamentos e eu vim trazer hoje aqui pra você algo que chamou muito a minha atenção. E de alguma forma, pode ser que Deus toque no seu coração nesse momento. Bom, qual que era o episódio? Eu vou ir direto ao ponto. O episódio é que Arão era um homem que sempre questionava Deus. Ele sempre questionava por que tanto sofrimento com o povo hebreu. Por que tanto sofrimento? Por que eles tinham que passar por tanta coisa? E teve um dia que ele estava brigando muito com Deus, muito. Ele estava gritando com Deus, ele saiu fora da casa dele, ele começou a gritar muito com Deus e começou a questionar por que Deus permitia tudo aquilo. E pediu inclusive uma resposta. Só que a entonação com que ele estava falando era de uma pessoa que não acreditava. Era uma pessoa que não tinha mais fé. Quando na verdade ele estava se relacionando com Deus. E Deus deu a resposta para ele. Naquele momento Deus falou com ele. E tocou no coração dele de uma forma tão linda, de uma forma tão intensa, que ali ele descobriu o poder de Deus. Depois de muitos anos sendo escravizado, depois de muitos anos vendo ele, o povo dele, a família dele, os filhos, esposa, mãe, pai, enfim, irmãos, passarem pelo sofrimento, passarem pela escravidão, passarem por humilhação, vendo amigos morrer por causa da escravidão, por causa da maldade de Faraó. E quantas vezes na nossa vida, trazendo isso para nós, quantas vezes na nossa vida nós questionamos a Deus? Quantas vezes nós questionamos a vontade dele para nós? Quantas vezes na nossa vida a gente questiona o porquê da maldade? A maldade, ela tá no ser humano, ela não tá em Deus. Tá nas escolhas que o ser humano faz. Mas Deus não poderia impedir isso? Mas você não pode perceber o que Deus quer te ensinar com isso? O quanto você é fiel a Deus em todas essas tribulações, em tudo isso que acontece na sua vida? O quanto você tem sido fiel a Deus? O quanto você tem se relacionado com Deus? Naquele momento, Arão recebeu a resposta para poder viver tudo aquilo que Deus tinha sonhado para eles. E Deus trouxe a libertação. E isso tem muito a ver também com a minha história, porque teve um tempo atrás onde eu questionei Deus, onde eu não entendia o porquê de tanta coisa tá acontecendo comigo. E poucas pessoas sabem disso, mas eu questionei muito a Deus, muito. E ao longo de um processo, Ele me mostrou quem Ele realmente é, Ele me mostrou a sua grandeza e Ele me mostrou principalmente que eu sou filha dele. E muitas vezes quando a gente questiona Deus, é como quando o filho vai questionar um pai, quando o filho não concorda com aquilo que o pai está fazendo, com aquilo que a mãe está fazendo. Nós somos filhos de Deus. E quantas vezes nós questionamos? E quantas vezes nós questionamos os nossos pais e depois a gente para e pensa, poxa, eles tinham razão. Eles tinham razão. E muitas vezes Deus tem razão, mas a gente não consegue entender o tempo dele, a gente não consegue entender as regras dele, a gente não consegue entender que ele é perfeito em tudo que faz. Porque nós somos apenas seres humanos, mas a partir do momento que a gente entender a sua grandeza, a gente vai permitir que ele faça o extraordinário em nossa vida. Então, independente da sua situação, relacione-se com Deus, pergunte para ele, converse com ele, conta tudo para ele, porque com certeza ele vai te ajudar. Com certeza ele vai responder a sua oração e com certeza ele vai te mostrar o caminho que você precisa seguir. Talvez não vai ser fácil, mas vai ser possível e eu tenho certeza que junto dele você vai conseguir.